começar a gravação, então. Então, estamos gravando. Então, boa noite a todos que estão assistindo, né? Estamos aqui, não estamos ao vivo hoje, mas estamos gravando aqui para colocar no YouTube mais tarde. Então, vamos começar com uma oração. Reverendo Christian, por favor. Ok, boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Muito obrigado, Pai Celestial. Temos essa oportunidade de ser reunidos online, através da internet, e que possa compartilhar palavras e mensagens muito importantes do nosso segundo rei, John Jin-moon, filho e herdeiro, sucessor do verdadeiro Pai, a redenção do mundo, que participou sábado, agora passado, no Festival do Cerro da Fé, da Liberdade do Cerro da Fé no Tennessee, que era o primeiro festival. A mensagem é tão importante para os patriotas, os cristãos e todas as boas pessoas dos Estados Unidos e do mundo inteiro que possam receber essa mensagem para promover a liberdade e a responsabilidade humana de defender nossa nação, defender nossa família e de promover os valores morais e famílias treinadas e preparadas para representar essa vontade e construir o reino de Deus aqui na Terra. Muito obrigado por essa oportunidade, seja como cada um de nós participando, aqueles que vão assistir depois, para aprender e receber essa mensagem, que possamos contribuir a esse instrumento para construir o reino de Deus, Johnny Cook. Muito obrigado, agradeço em nome de todos, em nome da minha família. Amém. Aju. Amém, Aju. Amém. Então, no sábado passado, né, no dia 16 de março, aconteceu o Rod of Iron Freedom Festival, que é o Festival da Liberdade do Cetro de Ferro, lá no Tennessee. Foi a primeira edição, né, que aconteceu lá no Tennessee. E até então havia o Festival, né, da Liberdade somente na Pensilvânia. Na Pensilvânia já aconteceram 5, né? Normalmente acontece em outubro, né? 4 ou 5, Reverendo Christian? Tá desligado, Reverendo Christian. 19, 20, 21, 22, 23. Não, é verdade, siga. Então são assim. Então tá certo. É. Então, e agora, então, acho que provavelmente, né? O festival vai acontecer 2 vezes por ano. Então, uma vez no primeiro semestre, talvez em março, né? E outra vez, então, em outubro. Então, a primeira vez que acontece agora no primeiro semestre. Então, foi um dia só, né? Lá na Pensilvânia, normalmente o festival acontece em 2 dias. Mas foi um dia bastante movimentado, assim, porque teve muitas pessoas falando, né? Eles armaram uma tenda grande no estacionamento da loja de armas, né? Do Tommy Gun, que pertence a Car Armas, né? Que pertence ao Cook Jinin. E eles, pra quem não sabe, né? A Tommy Gun é uma marca, né? Que foi uma marca de armas que foi muito tradicional, americana, já muito antiga, e foi comprada pelo Cook Jinin, né? Então, existe essa loja lá no Tennessee, e daí foi feito no estacionamento da loja. E teve muitos convidados, né? Pastores, YouTubers, né? Pessoas que têm, assim, muitos seguidores no mundo entre os conservadores, né? Então hoje a gente vai ler aí o discurso que o Hyun Jinin deu no início do festival, pela manhã, no início do festival. Então, esse festival ele foi inspirado aí pelo verdadeiro pai, né? O Hyun Jinin sentiu que o verdadeiro pai falou para ele que tinha que fazer esse festival. E isso foi assim um mês antes, né, da data
e dada pelo nosso pai. Então eles tiveram só um mês para organizar e foi um sucesso. Então vou compartilhar com vocês aqui o sermão. O seu Paulo lê pra gente, seu Paulo? Posso? Sim, sem dúvida. Cada um lê uma página, José? Isso, daí o seu Gilvan também vai ler. E Ok. se o senhor quiser ler umas... Eu posso ler um pouco também? Ok. Eu vou ler uma página, tá bom? Aham, sim. Ok. Diga quando devo começar. Pode começar, seu Paulo. O senhor tá vendo? Estou vendo. Aqui. Rod of Iron Freedom Festival de 2024, Tennessee, o discurso. Bom dia, patriotas e pessoas que amam a liberdade, feitas à imagem de Deus. Estamos honrados e satisfeitos em tê-los na bela propriedade de Carr Armas, celebrando a América, a segunda emenda e a cultura de cidadania amada, responsável. Quero agradecer também ao Comitê de Planejamento e a todos os nossos amigos, familiares e apoiadores que tornaram este evento possível. Todos os anos nos juntamos a outros combatentes da liberdade de todo o mundo que estão lutando em seus respectivos países por uma segunda emenda que gostamos e muitas vezes damos como certa aqui nos Estados Unidos. Se o direito de manter e portar armas é um direito natural, como nossos autores afirmaram, então é um direito humano e todos os seres humanos devem ter esse direito de autodefesa contra a tirania. Representantes de nossas comunidades eclesiásticas na Coreia, no Japão e em todo o mundo estão aqui conosco hoje e dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão orando pela América nesta mesma hora, se juntando a nós em nossa transmissão ao vivo. O Festival da Liberdade do Cetro de Ferro começou há 6 anos na Pensilvânia, homenageando o dia que, em 1950, o meu pai, o reverendo Sam Myung Moon, que nossa tradição homenageia como o retorno de Jesus, foi libertado de um campo de extermínio comunista norte-coreano pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, onde foi preso e condenado à execução por pregar o Evangelho. Deus enviou homens bons com armas que impediram homens maus com armas e que levaram à liberdade de meu pai. Sem isso, eu, o meu irmão, a nossa comunidade mundial da igreja, não estaríamos aqui hoje. Então, seu Gilvan, pode continuar pra gente? Ok. Eu estou com o ventilador ligado. Tem algum problema? Não? Não, tá bem. Uhum. Essa consciência da natureza mortal do comunismo, do fascismo e do socialismo não surgiu simplesmente de uma resposta reacionária à opressão comunista. Resultou de seu imenso conhecimento bíblico e vida de oração. Ele sempre ensinou à sua igreja que o comunismo era satanismo e que Satanás estava usando o que parecia ser uma ideologia política para espalhar o reino de Satanás por este mundo. Ele expôs o fato de que em Gênesis capítulo 3, Satanás foi o primeiro aliciador sexual e pedófilo, armando sexo para destruir o futuro casamento e reino de Adão e Eva. Satanás atraiu e preparou Eva para comer o fruto proibido
e perder sua inocência, criando um relacionamento ilícito com Satanás e depois seduzindo Adão para comer do fruto proibido, perdendo sua inocência. Então a Bíblia diz que eles cobriram suas partes inferiores, que era o lugar de seu pecado, e o lugar de transferir esse pecado original para a linhagem de gerações que se seguiram. Da mesma forma, Satanás utilizou essa mesma estratégia através do comunismo em nível nacional. Primeiro, o comunismo planta a dúvida da existência de Deus e corta a ligação de realeza inextricável da humanidade com Deus. Em segundo lugar, o comunismo promove o comportamento sexual desviante para destruir a inocência do povo com suas partes inferiores, como Adão e Eva. O Partido Comunista sobre o Mao, na China, financiou a destruição do casamento de bares e clubes de striptease. Na Alemanha, os nazistas criaram a primeira organização de e prepararam soldados para as práticas abomináveis. Nos Estados Unidos, os comunistas financiaram a libertação sexual. Os direitos LGBTQ e programas de drag kings sexualizados em escolas públicas e uma indústria multibilionária de mutilação de gênero, promovendo abertamente pedófilos como MAPS, bem como estão empurrando cenas de sexo pedófilo na HBO. Agora, isso visa destruir a família cristã americana, o casamento e a moral e a visão do mundo dos jovens, onde Deus, e não o prazer próprio, está no centro do universo. Há uma razão pela qual a ideologia satânica do marxismo criou regimes socialistas e comunistas em todo o mundo, que tiveram como principal aparato de chantagem redes de tráfico sexual do tipo Jeff Epstein, fornecendo meninas e meninos para a elite política, aprisionando-os e coagindo esses funcionários do governo a ajudar na centralização do poder para os chantagistas ou perder suas reputações e vidas. Uma vez capturada, a elite política é usada para criar leis inconstitucionais, visando toda a sua oposição, eventualmente fazendo precedência legal para o genocídio e o demonicídio. Esses tipos de governos, seus próprios cidadãos, esses tipos de centralizados. Seu Gilvan? líder do partido de oposição Trump foi investigado por agentes federais armados. Foi indiciado 4 vezes, inclusive por republicanos, bem como recebeu a pena de morte corporativa com a Ordem de Nova York, sendo multado em mais de 350 milhões de dólares por ter um histórico de empréstimo perfeito. Embora a Suprema Corte tenha decidido por unanimidade que os estados não podem tirar Trump das urnas, como Tucker Carlson disse diretamente, a prisão e o assassinato são uma ameaça real. Muito obrigada, seu Gilvan. Vou dar uma pausa, então, para a gente comentar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Boa noite, sim, Walter. Seu Gilvan, por favor. Olá, boa noite. Eu estava caminhando com um colega na praia agora. Demorou muito a conversa. Foi boa. Só uma pergunta. O que quer dizer democídio? Então, eu também fui procurar isso aí. Parece que é uma palavra nova, seu Nuno, que eu acho que foi inventada nos Estados Unidos para genocídios realizados pelo próprio governo do país. Então, porque existe genocídio, às vezes, de um outro povo, né? Por exemplo, o genocídio de um povo que não está no seu próprio país, né? Mas o democídio seria talvez venha de pessoas, né? Extermínio populacional. Então, mas parece que é mais gerado pelo Estado e não por guerra, né? Exatamente. É o extermínio do Estado, do poder do Estado contra a sua própria população. Isso, contra a sua própria população. Então, é o caso, por exemplo, né? Na União Soviética, com Ruanda. Stalin, né? Ruanda, isso. China, né? Então, que não foi durante uma guerra, né? Não foi o próprio Estado causando a morte da sua própria população. Mas é uma palavra nova, seu Nuno. Eu também não conhecia, eu procurei. E parece que está sendo usada aqui no Brasil em português também. É uma palavra criada por conservadores. O dicionário não está atualizado. Assassino de qualquer pessoa ou deve ser por parte do seu governo. Isso. Incluído genocídio, politicídio e assassínio en masse. Wikipédia. E é a maior causa de morte no século XX, né? Morreu mais gente por democídio do que em guerras. E doenças. Incrível, não? É quando o próprio Estado causa a morte da população. Sim, causa como? Através de fome, assim, causa a morte, né, de uma parte da população. Por exemplo, na China, né, estima-se que foram até 100 milhões de pessoas, né? Alguns falam 60 milhões, 50 milhões, mas tem alguns estudiosos que falam 100 milhões de pessoas morreram de fome. Isso na década de 50, né? Faz muito pouco tempo. Foi bem depois de Stalin. A gente pode considerar até o próprio aborto como sendo uma forma de democídio. É instituído pelo governo, pelas leis do governo. Uma elite, né? Mas eu achei muito bom, assim, o Rio de Janeiro ter colocado claramente como nós vemos o nosso Pai, né? Como retorno de Cristo, já ter falado já sem esconder, né? Porque havia muitas pessoas de fora da igreja lá, né? E muitos convidados, né? Muitos pastores. E ele deixou bem claro o seu pensamento, assim, né? Elevou o nome do nosso Pai, né? Começa, né, com elevando o nome do nosso Pai. Depois ele começa a falar de outros assuntos, mas a primeira parte foi falando do nosso Pai, né, do trabalho dele, e eu achei isso, assim, muito importante. Então, José, eu vi no Facebook uns comentários de alguns membros da Federação das Famílias, citando que o Rio de Janeiro, ele não dá testemunho do nosso Pai. Mas é uma aberração tão grande que eu acho que
Eu diria ainda mais testemunha do verdadeiro pai numa semana da vida dele do que muitos membros dão em toda a vida. Yeah. Porque ele fala abertamente, sem rodeios, direto ao ponto, com uma clareza, sem titubear e sem buscar justificativas. Não, ele fala de uma maneira clara, como se ele estivesse apresentando um livro de verdade, sem nenhum destemor. E quando eu escuto essas pessoas falando, olha, ele não exalta o nome do pai dele, sabe aquilo que o Satanás, Às que a vezes gente fala do PT, né? escuta um Não, sermão lá. acusa daquilo que eles mesmos fazem. É porque, assim, tem vários sermões que ele realmente não fala muito sobre o nosso pai, mas é porque o assunto É óbvio, né? Ele está falando internamente. Mas num ato público como esse, Sim, ele que é o nunca mais titubeou. importante. Nunca titubeou. Sim. É verdade. Mas, José, Sim. tinham políticos neste festival, alguns políticos Eu acho que estavam sim, participando. viu, seu Gilvan, né? Eu não vi ainda os vídeos, assim, mas eu creio que eles sempre convidam algumas pessoas, assim, que os políticos, os conservadores daquela área ali, do Tennessee, algumas pessoas que eles já conhecem, já conversam. Eu acho que sim. Pelo menos lá na Pensilvânia sempre teve políticos. Eu não sei como foi esse no Tennessee. Ainda não tenho essa informação. Mas pelo menos lá na Pensilvânia sempre houve políticos. Sim, na programação tem o nome do Green Beret. Green Beret é o boino verde. Ex-veterano que está concorrendo para o distrito, para o Congresso no distrito do Tennessee. E também tem o representante da GOA, Journal Nova America, da outra associação também para pró-segunda emenda. Todas figuras locais patriotas estão convidados, inclusive o pastor que fez a oração. Então, tem um impacto na comunidade, sim. Então, tá Também na introdução sobre a data, o festival ele sempre no final de semana, perto do 14 de outubro. 14 de outubro, porque a data que o pai foi liberado do campo de Ugnam. O dia para homenagear o dia que o relançamento foi libertado, é o 14 de outubro de 1950, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, por isso que ele fala que se não tinha defesa armada, não seria vivo hoje, não teria sucessão, não teria nada. Então, é por isso que ele entende a importância da defesa armada, porque o pai foi livre e conseguia sair da prisão do campo de exterminação, porque a ajuda a Força Armada dos Estados Unidos, os veteranos, os soldados dos Estados Unidos. Então, já faz parte da introdução porque a data é em outubro. Do cetro de ferro, né? O significado do cetro de ferro. Também, sim. Bons homens armados contra maus homens armados. O senhor viu comentários no Facebook a dizer que Angelini não falava sobre o nosso pai? Como é que é? Não entendi. O senhor falou Portugal. que tinha visto no Facebook membros da Federação a dizer que o Angelini não dava testemunho do nosso pai. Exato. Mas então o Angelini diz que é o retorno de Jesus novamente? Como é que é? Olha, mas eu vou te falar, na verdade, é aquilo que a gente sabe, né? Eles acusam daquilo que eles fazem. Eles não estão dando testemunho mais do nosso pai.
Pois não. O Também que nunca eles fala nele. fazem, Chega. eles querem jogar sobre o Rio de Nin, né? E eles também, bom, enfim, eles estão numa situação que, óbvio, eles só usam as palavras do verdadeiro Pai ou o princípio divino quando é conveniente a eles. Mas a senhora Jacques Jahan, ela dá testemunho dela mesma. Ela não dá testemunho nem do princípio divino. Então, para poder defender ela, a causa dela, os membros que estão seduzidos já por essa ideologia da filha unigênita, eles usam o princípio divino quando é conveniente para exaltar ela, mas nunca para exaltar nosso Pai. Você não percebe mais a exaltação do verdadeiro Pai. Parece que é algo proibido. O foco agora é ela. E eles estão que nem soldadinhos nessa toada, né? E o Rio de Nin, não. O Rio de Nin está dando testemunho abertamente do verdadeiro Pai, do cristianismo, do Velho Testamento, das tradições, da Constituição Americana, dos direitos de liberdade. Enfim, você não vê eles defendendo isso. É só defendendo a teoria da filha unigênita. Seu Paulo, por favor. Pois não. Olha, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu ouvi do Richard Panzer, presidente, né, do movimento lá dos Estados Unidos. Ele falou que agora as pessoas que são mais o alvo direto para poder ensinar para eles e convidá-los a participar deste movimento são o que eles chamam de patriotas. São patriotas. São pessoas que estão engajadas na sociedade. E não há, assim, um interesse direto de conquistar pessoas que estão, por exemplo, com a Igreja de Unificação tradicional, né? E, quer dizer, nós estamos mais enfocados nos patriotas. A gente vê mesmo as pessoas que vieram ao festival, né? Muitos deles eram, assim, pessoas que estavam engajadas na sociedade local, né? Mas com uma tendência de patriotismo. Parece que essas são as pessoas que eles estão mais interessados em incluir no movimento. Uma outra coisa que o senhor me lembrou é que muitos desses simpatizantes da filha unigênita, eles estão atacando o Richard Panzer como sendo ele um enabler, uma pessoa que oferece as defesas do Rio de Nin, né? Que capacita o Rio de Nin, né? É o que eles fazem para com a Jacques Jahan, eles acusam o Richard Panzer de estar fazendo, né? É o que eles fazem. Então, acuse-o daquilo que você é. Yeah. Bom, vamos lá. Então, eu vou continuar aqui a compartilhar. Então, vou ler aqui uma parte. Então, a gente ficou de ler a metade hoje, né? Então, como sobrevivente do comunismo, o pai verdadeiro descobriu o fato de que o comunismo era satanismo político, através de intenso estudo da Bíblia Sagrada. Ele fundou o Washington Times, Tiempos del Mundo, Seibo, Sekai Nippon e construiu uma rede mundial de comunidades religiosas.
empresas e organizações de mídia para combater a invasão do governo centralizado comunismo em todo o mundo. Na Coreia do Sul, o verdadeiro pai foi o pai das fábricas de usinagem pesada e produziu as carabinas M1 e o cânone Vulcan para o exército sul-coreano. Nosso verdadeiro pai nos ensinou a proteger vigorosamente o dom da liberdade de Deus, a estar sempre dispostos a morrer para combater o comunismo, o socialismo, que ele definiu como satanismo político, e a construir casamentos piedosos, construir uma família, construindo um mundo de cidadãos armados, treinados e capazes, conhecida como Milícia da Paz, cujo lema é ame a Deus, ame seu próximo. Esta é a razão pela qual o Pai verdadeiro criou um movimento anticomunista mundial, educando os jovens de todo o mundo sobre os males do comunismo e do governo centralizado. Porque o governo centralizado alcançará todas as facetas imagináveis de sua vida se não for controlado. Ele não só começou o Washington Times, ele fundou o CARP, Colegiado Acadêmico para a Reflexão de Princípios, a Federação dos Jovens para a Paz Mundial, a VOC, ou Vitória sobre o Comunismo, e jornais e meios de comunicação em todo o mundo para educar o público sobre as táticas enganosas de esquerdistas, comunistas e daqueles que lutam pelo poder através do aparato do governo, ou seja, o 666 Anticristo, a besta. Ele casou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, nos famosos casamentos em massa, para criar famílias centradas em Deus, que lutariam contra o comunismo e preservariam os dons de Deus, de liberdade e dos direitos humanos. Ele investiu bilhões de dólares no combate ao comunismo, e assim foi rotulado de líder de seita, radical, extremista, até mesmo de Hitler, como o presidente Trump foi chamado por Biden outro dia, pela mídia de notícias falsas. Os mesmos rótulos que a esquerda radical está usando para chamar apoiadores e conservadores de Trump hoje. Enquanto isso, os agentes do Estado Profundo, do Deep State, continuam a permitir a ilegalidade total, se lucrarem com seu poder, o tráfico sexual através da fronteira sul se transformou em uma empresa multibilionária. O Partido Comunista Chinês está produzindo fentanol e traficando as drogas através de nossa fronteira sul para incapacitar a juventude americana. Ninguém que foi à ilha de Epstein para violar crianças foi preso. O FBI invadiu e prendeu mais de 1.500 patriotas do 6 de janeiro. Invadiram a casa pessoal do presidente Trump. Ele foi indiciado 4 vezes com acusações do próprio partido republicano, mas o Hunter Biden e Joe Biden são abertamente agentes da China comunista que estão sendo protegidos pelo FBI e outras agências federais de aplicação da lei que não estão aplicando a lei, mas criminalmente encobrindo crimes da podridão burocrática de Washington. Deixa eu passar para o Sérgio. Em um período de 3 anos, os Bidens, com Big Tech, Big Bank, megacorporações, mídia, Hollywood, burocráticas de Washington DC, Soros, Bill Gates, Klaus Schwab e os Rothschilds, junto com o PCC, OMS, FAO e o RAM, foram capazes de dizimar a economia mundial. E esses mesmos bilionários estão visitando matar completamente a América e erradicar a liberdade da face da Terra.
Se a tocha da liberdade for apagada na América, o mundo entrará em um reino do inferno na Terra, distópico, como um mundo de 1984 que aplicará pontuações de crédito social, rastreamento de todos os cidadãos, moeda digital centralizada, imposto de carbono sobre mudanças climáticas e governos totalitários governando o povo como deuses malignos que fazem leis para você, mas não seguirão nenhuma lei. Seu culto satânico ao poder e à pedofilia, ao tráfico sexual e ao infanticídio terá controle absoluto sobre todos os aspectos da sociedade e os mais maus, vis e perversos, os psicopatas governarão com despotismo, crueldade e esmagamento de toda a liberdade protegida pela Constituição e que nos foi dada por Deus Todo-Poderoso. É uma realidade amarga que não podemos mais ignorar. O fim da civilização como a conhecemos está sendo entregue a nós no altar do globalismo, como grande reset dos comunistas internacionais como Klaus Schwab e Bill Gates. No entanto, sabemos que nos últimos dias há uma vivificação e o sofrimento e a tribulação do fim dos tempos marcam o fim do reino de Satanás e o início do novo céu e uma nova terra com o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de governo centralizado, mas de cordeiros com Cristo governando as nações com justiça e correção, punindo o mal e protegendo o bem. O Festival da Liberdade de hoje é chamado de Festival da Liberdade do Cetro de Ferro, porque a Bíblia, o cetro de ferro, simboliza o reinado de Deus sobre o mal e o domínio na terra. Quando olhamos para a história de Gênesis e Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus ordena a Adão e Eva, ou humanidade, sejam fecundos, multipliquem e tenham domínio, ou subjuguem a terra. Podemos ver que Deus, o Criador de todo o universo, deu o domínio e a bênção do domínio sobre a terra aos seus filhos Adão e Eva. O poderoso arcanjo Lúcifer, que ajudou Deus na criação do mundo, não recebeu essa herança. Da mesma forma, o governo deve ser o servo do povo, não o Senhor. Quando o governo que o Lúcifer for o servo, mas se tornar o Senhor, o povo terá sua herança, sua liberdade e suas vidas tiradas. Bom, então estamos abertos a comentários. Quem gostaria de comentar? Reverendo Christian? Aqueles que estão assistindo nesse festival, olhando para Pyongyang como uma coroa de bala, e segurando um AR-15 do lado, e falando muito rapidamente sobre o mundo, defender seu instrumento para construir o reino de Deus aqui na Terra. São várias pessoas que estão olhando como não conseguem entender o que acontece. Somos nos últimos dias e no tempo do julgamento, e a verdade, as palavras, a mensagem é um choque ao mundo, uma grande, muitas pessoas não têm ainda a sabedoria,
a capacidade de entender o que acontece. Eles vão, a primeira reação, vão criticar. Oh, que esse guy, que essa cara falando dessa forma, como mostrando armas. Não entende a importância, não entende o significado do cetro de ferro, não entende a interpretação da Bíblia dos últimos dias, a última batalha. Então, mas temos que ajudar as pessoas a entender, explicando com calma. Essa mensagem é muito importante, porque se não tem o cetro de ferro, se não tem a arma, como hoje, esse segundo amendment que somente existe nos Estados Unidos, então é um modelo para ser defendido, para ser um exemplo ao mundo todo. Então temos que ajudar as pessoas a entender a cultura do armamento, a cultura da defesa. Então no festival ele chamou a família dele, as mulheres como bebê, os filhos e as noras da família dele, como bebê e praticando a defesa. Então, era muito interessante a cultura da defesa que ele está mostrando. É muito importante a divulgar essa mensagem. Todo mundo tem que aprender a defender, inclusive as mulheres. As mulheres como bebê estão mostrando como se proteger, mostrando, animando, inspirando os patriotas nos Estados Unidos e os cristãos para entender o significado do Apocalipse e como o reino de Deus vai chegar através da cultura do cetro de ferro. Então, é uma mensagem muito forte e preciso que explicar com calma, porque muitas pessoas não entendem. Infelizmente. Obrigada, Reverendo Christian. Seu Paulo, por favor. O som está desligado, seu Paulo. Thank you. Eu gostaria de expressar a minha admiração pelo trabalho que o Segundo Rei está fazendo, Hyun Nim, e a maneira clara como ele lê a situação, né, mundial, local, humana, psicológica, política. E, embora seja jovem comparados com outros líderes de movimentos, o pastor Sean Moon Hyun Nim é uma pessoa que tem um conhecimento muito mais amplo do que os líderes gerais de movimento. E isso, para mim, me causa muita alegria, porque né, ele compartilha tudo isso conosco e nós, então, temos mais uma capacidade melhor de entender como é o que está passando na nossa realidade. É aquilo que o Sr. Paulo falou com relação ao foco do Hyun Nim. Ele está totalmente focado em trabalhar com aquelas pessoas que estão conscientes do iminente perigo que nós estamos vivendo. Então, os patriotas são as pessoas que estão com a antena mais aguçada em entender a realidade política, o perigo que a sociedade americana está atravessando. E o mundo ocidental por inteiro. E ele aborda claramente também que aqueles cristãos que têm aquela visão utópica, que a ressurreição será dada por aqueles que serão arrebatados de uma maneira pacífica, eles serão salvos. Ele mostra, claro, a distopia que existe entre esse pensamento e a realidade, da forma como o mal está avançando. Quero fazer um comentário. Eu estava caminhando com um colega agora à noite na praia, um cara muito esclarecido também,
E nós estávamos conversando sobre uma série de coisas, e ele me contou, do livro que ele leu, sobre Treblinka, campo de extermínio que tinha lá na Polônia e na Alemanha, nos campos de extermínio. Então, Treblinka foi o primeiro campo de concentração aonde os judeus fizeram a rebelião e conseguiram fugir. Eles perceberam da forma com que eles estavam sendo exterminados e eles estavam cientes que aquela postura deles pacifista não ia dar em nada. Então, eles chegaram à conclusão, já que nós vamos morrer lutando. E eles tramaram em como dar um golpe, venceram os seguranças, travaram uma batalha contra os soldados alemães, muitos fugiram, muitos foram abatidos, mas devido a esses que fugiram, que trouxeram à luz as notícias que os alemães estavam exterminando cerca de 16 mil pessoas por dia. E isso a sociedade pensava que isso era uma teoria, conspiração, mas era a verdade. Então, o que hoje o mal está fazendo, destruindo a sociedade, os cristãos, muitos dos cristãos estão oblívios. Eles estão inseridos numa bolha, sem olhar o perigo que está avançando do lado deles. Então, o Rildinin, ele está muito ciente dessa alienação, dessa visão sem um entendimento claro e focado naqueles que são capazes de libertar o todo. Então, realmente, os patriotas, eles estão com muito mais clareza na luta que nós estamos travando. E ele exalta claramente que se não fosse pela atitude dos soldados americanos em libertar o verdadeiro pai com armas, o verdadeiro pai, o Messias, a providência, da forma como nós entendemos, ela jamais poderia ter chegado até aqui. Então, é lógico que não tem que se perder muito tempo em tentar acordar pessoas que estão dormindo. É preferível você chamar pessoas que estão realmente acordadas para fazerem alguma coisa do que aquelas pessoas que não querem nem acordar. Então, eu vejo, assim como o senhor Paulo falou, ele está bem esclarecido, bem focado e está tendo uma ressonância com essas pessoas que são patriotas. Porque pouquíssimos líderes religiosos têm essa clareza da guerra que a gente está imerso. Então, ele tem uma visão, uma cosmovisão cristalina da batalha, né? E ela é uma batalha apocalíptica. Então, dessa forma que ele expressa, ele está conseguindo despertar a atenção de muitas pessoas que estavam esperando um líder. Um líder. Existem vários líderes, mas da forma com que ele está se colocando, ele está se emergindo rapidamente na posição de um líder excêntrico, diferente, mas que está chacoalhando as pessoas. E é isso mesmo que ele tem que fazer. Muito obrigada, Sr. Walter. Seu Nuno, por favor. Não só está a ser líder, mas este discurso que ele transmitiu e que o Sr. Christian Lepelier disse que é necessário nós sabermos explicar às pessoas. Na verdade, não há nenhum líder no mundo que esteja a expor, tanto internamente como externamente, Satanás está vindo a processar o desenvolvimento da sua própria providência. Portanto, e no mundo eu não encontro ninguém que tenha essa clareza como realmente Satanás está a vir a trabalhar. Portanto, é um discurso que é preciso ser repetido várias vezes para nós encaixarmos dentro do raciocínio que ele tem vindo a tomar, para entender a linha de pensamento que ele tem vindo a desenvolver. Porque se nós entregarmos este discurso aos mídia ou qualquer outra pessoa, este discurso é muito fácil para essas pessoas dizerem que é um discurso de ódio,
que é um discurso agressivo, extremista, etc, etc. Porque precisamente não entendem, porque tal qual estão a viver na tal bolha, não entendem que estão a viver num mundo controlado por Satanás. E que Anjanin precisa de repetir, e nós precisamos de acompanhar esse discurso, ajudando a compreender as pessoas, porque elas não compreendem o significado dos momentos históricos em que nós estamos a viver e como realmente Lúcifer, Satanás, está procurando destruir interiormente as pessoas. E nós temos que fazer esse trabalho, só que não é fácil, porque isso implica também termos a capacidade de argumentação e de justificar os momentos históricos em que nós estamos a viver. Portanto, é necessário que este festival, com esta forma, com este discurso, ou este tipo de discurso, seja repetido, porque tal qual como nós, quando ouvimos Ian Janin falar no início sobre esta perspectiva, nós próprios tivemos que ter um tempo para entender qual era a linha de pensamento que ele queria transmitir. E só agora a gente nos sentimos alinhados com esse tipo de pensamento. Eu penso que assim deve ser. Especialmente o significado, a interpretação do cetro de ferro como um armamento é uma revelação nova. Ninguém antes de 2018, falou que o significado do cetro de ferro é um armamento. Então, o Jian Jining, o segundo rei, ele é o pioneiro, a primeira vez da história agora, revela que a AR-15 é um instrumento que todo cidadão, começando nos Estados Unidos, tem que comprar, hein? tem que comprar o armamento, porque então, quando um casal vai se abençoar na semana de benção do casamento, e que vai fazer esse commitment, ele vai mostrar que ele está treinado e preparado e vai utilizar esse armamento. Então, essa é uma mensagem muito nova e chocante. As pessoas, o cerimonial do casamento como armamento. Então, eles vão interpretar, ele está abençoando armamento. Não tem nada a ver. Então vai ter um tempo para explicar para as pessoas, né? Porque agora o armamento é tão importante, que é um instrumento, além do armamento da arma, que é a coroa também. A coroa, porque eles têm coroa, eles vão criticar, não vão entender o que significa. Temos que ser dono, temos que ter iniciativa, temos que reinar dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade e assumir a responsabilidade humana para a nação e para o mundo. Então, tem muitos conteúdo novo e que as pessoas estão demorando para entender. Então, nós temos que ter muitos relacionamentos para encontrar pessoas preparadas que têm sabedoria para entender. Então, não é tão simples. Mas esse mensagem vai se espalhar porque estamos, no mesmo tempo, no mundo de tribulação. E muitas pessoas estão procurando para uma nova verdade. Então, eles vão receber essa mensagem, começando nos Estados Unidos e depois para outras nações. Foi muito forte essas mensagens. Lembrando que a equipe da BBC estava lá assistindo, né? A equipe que está fazendo o documentário, né, sobre o santuário, né? Sim. A equipe da BBC de Londres, né? Domingo ele explicou muito bem um resumo o significado do armamento. Domingo, porque a BBC estava escutando e filmando. Nós temos duas armas. O cetro de ferro, e as pessoas não estão realmente a entender o que isso significa. O cetro de ferro pode ter dois significados. É realmente a arma e o princípio divino. Sim, a palavra de Deus, não? Exatamente. O cetro de ferro tem essas duas imagens, essas duas simbologias.
Sempre disseram arma é para defender o reino, e tal qual como o engenheiro também diz, afinal de contas, a primeira arma que apareceu na história foi o próprio Deus que a criou, com espada fulmigante a defender a árvore da vida. Essas são as palavras de Angelino. De forma que é necessário nós termos a atitude, não daquela atitude cristã de passividade, mas temos que ter a atitude de lutar pela defesa do reino. De forma que é diferente da atitude cristã. É proativa. Nós não podemos permitir que o mal possa ganhar espaço. Nós temos que destruir o mal com o princípio divino. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? A gente está chegando ao fim aqui do nosso horário. Este discurso, né, ele seria mais palatável para aquelas pessoas que já têm aquela aceitação, né, para adquirir armas, né? Tipo aqueles clubes o Sr. Walter, você lembra do Paulon lá, por sinal, ele já tem aquele livro lá do Reino do Cetro de Ferro, o Sr. Walter? Sim, recebeu. Recebeu já. Sim. Essas pessoas estão mais sensíveis, né, a receber essas palavras. Aqui no Brasil, muitos patriotas pró-armamentistas, eles receberiam isso de uma maneira mais fácil do que os cristãos. Mas o interessante é que lá nos Estados Unidos, a providência, ela preparou a América realmente como um solo fértil para o advento agora do cetro de ferro, porque a Constituição americana, ela tem clara lá, a segunda emenda, ela diferencia de todas as outras constituições do mundo, onde ela coloca bem claro o direito do cidadão ter a arma para defender uma possível invasão externa e uma tirania interna. Então, é um direito assegurado. A América, de longe, é o país mais preparado para receber o cetro de ferro. É por isso que o Dini está lá. A providência está caminhando em sincronia com aquilo que a história preparou. É lógico que, por exemplo, a BBC, os alemães, os franceses, os brasileiros, os portugueses, não têm essa mesma cultura como os americanos. Mas eles sabem bem claro que, se não for pelas armas, ou muitas vezes pelos americanos, eles teriam sido dominados. Então, é através do incremento desse movimento que ele vai se espalhar. Então, é muito mais provável a aceitação lá crescer para depois chegar aqui. Para nós temos mais dificuldades. Mas a sociedade americana tem esse entendimento muito mais cristalino. Mesmo aqueles que são religiosos ou que não são religiosos, eles têm a consciência da importância da segunda emenda, do direito da posse de arma. Então, é um trabalho providencial em sincronia com a nação americana também, né? Então é isso. Então, semana que vem a gente continua lendo o discurso. São 13 páginas, né? Nós lemos 6 páginas hoje. E daí semana que vem a gente continua. Eu vou postar também lá no Facebook, né? E quem quiser, e já tá no grupo também do WhatsApp, né? Para quem quiser ler o discurso já integral. Então, um ótimo discurso, muito inspirado por Deus. E eu admiro muito também, assim, a maneira que ele fala do verdadeiro pai, né? O verdadeiro pai, né? Ele não fala doutor, senhor, reverendo Samyamun, né? Ele fala o verdadeiro pai, né? Então,
Se ouvir Vamos. algum da Federação a dizer que ele não dá testemunho, É, eu tenho que espetar o testemunho em frente aos olhos dele. Deus. é verdade. Então vamos encerrar aí por hoje. Se o Nuno vai fazer uma oração pra gente. Também tem os vídeos no Rumble, Ah, sim. de assistir. Aqueles que tem um VPN. É. Então vamos fazer a oração. Querido Pai Celestial, estamos a terminar, Pai, mais um momento de reflexão, ouvindo, Pai, as palavras de Yang Jinim, que nos faz, na verdade, Pai, poder pensar sobre a vossa previdência e assumir, Pai, no terreno aquilo que vós quereis que nós possamos, Pai, vir a desenvolver em unidade, na perspectiva e na mesma linha de pensamento que Yang Jinim procura incentivar-nos, meu Pai, e que a vossa providência possa, na realidade, vir a tomar forma, estrutura, substância, Pai, na América e não só. Possamos ser nós próprios, aqui na Europa, em vários continentes, possamos dar expressão a essa mesma linha de pensamento. Por isso, oramos pela vossa inspiração e a vossa luz, Pai, e faço esta oração em meu nome, Luís Nuno Yatsko, uma família abençoada central. Adjo. Amém. Amém. Adjo. Adjo. Amém, adjo. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Tenhamos uma Até semana a próxima abençoada. vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, Boa noite. Bênçãos e Semana- alegria. bênçãos e alegria.